Salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Meus queridões, aí quem que voltou pro canal? Dona Malévola. Dona Malévola fez uma revisão zona geral. Agora é terminar de acertar uns pontos, terminar de regular aqui o freio dela, que eu achei que ficou meio baixo. Tirar essa cera dos pneus. Hoje eu já vou começar a tirar. Vamos devagarzinho, para não ter problema. A turma apressada como sempre. Essa moça também bastante apressada, mas a gente vai vendo. E daqui um pouquinho a gente tá num papo de estrada. Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Aqui é o Marco Asa, diretamente do sul de Minas Gerais. Hoje nós vamos mais suavemente do que de costume, porque, como eu disse para vocês, a Dona Malévola acabou de vir da revisão, e às vezes sempre tem algum detalhe para corrigir. E como foi uma revisão zona geralzona mesmo, tamanho desse caminhão, aí já fica um pouquinho mais complicado, tem que ficar atento. Olha, eita caminhãozão. Vamos lá. Então, meus amigos, nós vamos aproveitando, vamos fazendo um bate-papo. E Marcão, qual que vai ser o tema de hoje, Marcão? Hoje o Marco vai falar de um tema muito básico, galera. O Marcão vai falar sobre opinião. Não é mesmo? Meus amigos, as pessoas nos assistem aqui. E muitas das vezes, algumas dessas pessoas, elas vêm buscar certas verdades. E não é bem assim. Então eu vejo que algumas pessoas assim não se conformam com alguns posicionamentos, etc e tal. E eu procuro sempre deixar de uma forma muito clara: momento opinião. O momento na qual eu estou desenvolvendo uma opinião. Agora, no restante, eu vou colocar o que, meus amigos? Eu vou colocar conceitos na qual eu estudei na minha formação, na minha pós-formação, né? Para tentar justamente passar para vocês aquilo que eu estudo e que eu me sinto mais confortável em falar. Tá bom, Marcão, e então elucida para nós aí, né? Essa diferença entre opinião e conceitos científicos. Primeiramente, que a opinião, ela parte de uma pessoalidade, de uma percepção individual. Então, ou seja, a opinião, ela não tem compromisso algum com verdade, ela tem compromisso apenas com o ego de quem profere ela. Então, ou seja, eu posso muito bem, meus amigos, pegar e dar opinião sobre qualquer coisa, porque a opinião ela varia de pessoa para pessoa, de lugar para lugar e de tempos em tempos. E por que isso, meus amigos?
Porque eu, Marco, eu posso em questão de segundos mudar completamente minha opinião de mundo. Ao mesmo tempo, a minha opinião, ela foi formada através de percepções minhas, impressões individuais, e isso também tem uma certa influência nos lugares que eu passei. Os modelos sociais que eu estive. Compreende? É, a Hilux aí, ó, queria fazer bobagem. Deixa eu chegar ali na frente, ele vai mostrar toda a sua robustez e força. Mas vamos lá. Deixa eu ajudar ele aqui, ó. Vai firme. Você é grande, forte, robusto. E o Prisma também. Minha opinião, moçada. Então o lugar também influencia. E por que não o fator tempo? O tempo também, ele tem essa capacidade de nos influenciar. Algumas coisas podem ser mais rápidas, outras coisas podem ser mais lentas. E isso tudo vai corroborar para a gente ter uma ideia sobre as coisas. Compreenderam isso aí, meus amigos? Agora, qual é a diferença entre opinião e conceito? O conceito, ele está para o grego de forma diferente. Opinião em grego significa doxa, com X, doxa. Por isso que quando eu faço a doxografia, eu escrevo o quê? A minha opinião. O sujeito está doxografando, então ele está escrevendo ali a sua opinião. Era muito comum antigamente pessoas pegarem e fazer uma agenda, um pequeno diário sobre as suas percepções do dia e blá blá blá. Aquilo é um ato de doxografia. Agora o conceito, se você vê lá em Platão, já está no campo da episteme. Por isso a epistemologia. A epistemologia, algumas pessoas falam que logos é ciência, e eu não concordo, porque ciência é episteme. Episteme é o campo do conhecimento, de fato. Então o que acontece, meus queridos amigos? A epistemologia, então, será episteme, que é o campo do conhecimento e da ciência, e logos, que é o campo do verbo. Igual biologia. O que nós vamos verbalizar? Qual será a verbalização? Será de bio, de vida. Então, ok. Sucesso. Então, meus amiguinhos, o campo do conceito, ele envolve não somente uma capacidade de dialogar, de exteriorizar as nossas opiniões. É necessário, nós temos uma capacidade dialética, porque dia significa dois momentos. Diálogo é diálogos, ou seja, dois momentos de verbalizar puramente simples, pode ser suas opiniões. Agora, lecticós é diferente, é profundo, porque exige do sujeito uma experiência científica. É necessário uma experiência em cima desse conhecimento. Então é muito diferente eu conversando com um médico e dois médicos conversando. Eles têm mais capacidade dialética, porque a conversa vai fluir de uma forma muito mais técnica, livre de certas opiniões. Então compreende que é absurdo eu, Marco, ficar recomendando medicações, sendo que eu não sou médico. Entenderam o recado direto? Eu tentei ser delicado. Mas compreende que quem tem que elaborar uma medicação para uma pessoa tem que ser um médico. E detalhe, o campo da ciência é um campo de neutralidade. Ele não pode estar receitando uma medicação movido por uma ideologia, mas sim por pesquisa,
Tá, mas aí eles falam que são amparados em pesquisas. Que pesquisa? Em que ambiente? É um ambiente acadêmico? É um ambiente na qual existe neutralidade nas pesquisas, que não é tendencioso? Compreenderam isso aí? Porque se for um ambiente politizado, tendencioso, já não dá certo. E outra coisa, existe muito a questão da opinião dentro do território da physis, que em grego significa natureza, e do campo da metaphysis, que está além ou sobrenatural. Então como que eu vou pegar e vou elaborar conceitos teológicos? Para isso eu precisaria pelo menos ter um ambiente científico para analisar esses fenômenos. Então, ou seja, será que nós temos um anjo para poder vir e se sujeitar a um experimento científico? Não. Então nós podemos dizer que o campo teológico é um campo especulativo. Mas, Marco, existem vários escritos de narrativas de experiências teológicas. Tudo bem, narrativas. Por isso se chamam mitos. Porque a palavra mitose em grego significa narrativa. Não estamos menosprezando o sujeito que narrou, mas nós temos que pegar e dizer que este sujeito narrou num determinado momento, numa época, num tempo, numa cultura, na qual, como ele interpretou esse fenômeno? Afinal de contas, o que ele viu? E como que ele denominou isso? A natureza do discurso dele é científica ou não? É matemática? É física ou não? Ou está puramente no campo da fé? E não estão querendo dizer que esse sujeito que narrou é de má fé. Ele pode estar sim com a melhor das boas fés. Compreenderam isso aí? Então quando a gente fala aqui uma opinião, eu posso falar qualquer coisa. Porque afinal de contas, o meu limite é algo que é intitulado no meu país como crime. Então assim, meu campo da opinião, ele só fica restrito ao quê? Ao limite onde começa o discurso de ódio, onde começa uma apologia a crime. Aí sim, acabou. Compreenderam, meus amigos? Agora, quando eu venho falar para vocês de psicologia, de psicanálise, eu estou tecendo conceitos. Então, por exemplo, eu estou lá para recepcionar o meu analisando, o meu paciente. Chega de repente uma mãe e fala assim, ó, eu quero que você cure o meu filho gay. O território científico já deixou muito claro, através não somente do CID, que é o Código Internacional de Doenças, como também de muitas pesquisas de que não há cura gay, porque não há literalmente o que eles chamam de homossexualismo. O que há é uma característica humana chamada homossexualidade, que é condicionante, não é uma opção. Só vai ser opção se o sujeito for bissexual. Correto, meus amigos? Então o que eu tenho que fazer com essa mãe? Olha, a senhora me perdoe, mas eu posso perder meu registro caso eu trate o seu filho como doente. O que eu posso fazer pelo seu filho é ajudá-lo a lidar com a homofobia que está na família, que está entre os amigos, que certamente está na escola. Mas fora isso, eu não posso prometer para a senhora algo que é discrepante da ciência, ainda mesmo que eu quisesse acalentar o seu coração. Que não vai fazer bem para a senhora, não vai fazer bem para o seu filho. Então quer dizer que eu vou reprimi-lo? Então já é a franqueza científica, compreenderam? Porque o campo da ciência vai dar esse tipo de coisa. Ah, Marco, mas a ciência já falou lá atrás que era doença. Mas aí está a grande pegada científica. Eu estou falando de ciência séria, de ciência de verdade.
A ciência verdadeira, ela tem a humildade quando ela erra. Olha, estamos agora fazendo o nosso CID-11. Por quê? Porque nós avançamos nas pesquisas. Hoje nós temos ressonância magnética nuclear. Hoje nós temos caminhos muito mais interessantes para poder diagnosticar alguém. Então, assim, está na hora de dar o braço a torcer e revisionar muita coisa. Entenderam como é que é? Antigamente, o fato de você usar a roupa de um gênero oposto ao seu, a sua genitália, por exemplo, era motivo de doença, travestismo, né? E hoje não, é pura travestilidade. Como que eu vou falar que esse sujeito é um sujeito mentalmente enfermo? Pelo contrário. É um sujeito que tem muito bem elaborado na sua mente a sua própria identidade e é capaz de ressignificar padrões. Compreender isso aí? Então a gente tenta, na medida do possível, aqui nesse canal, seguir um padrão epistemológico. E detalhe, se amanhã a ciência vislumbrar uma mudança em cima disso tudo que eu falo para os senhores, é evidente que eu vou chegar e falar, gente, olha, aquilo que eu falei naquele vídeo não corresponde mais com a realidade. Inclusive vou tirá-lo do canal, porque as informações que estão ali já não correspondem mais, né, com o real significado. E tá tudo ok. Agora, só para finalizar o vídeo, o que a gente fica às vezes mais preocupado é quando alguém chega, né, pra gente e fala assim, Marco, eu vou lhe dizer uma verdade. Eu quero que você imagine que para um sujeito me dizer uma verdade, primeiro, ele precisa pegar e me falar, primeiramente, uma ideia universalmente aceita, que não varia de pessoa para pessoa, não varia de lugar para lugar, não varia de tempo em tempo. Compreende? E que foi capaz de suportar todas essas metodologias. É isso aí, meus queridos. Vocês compreenderam isso? Então, antes de dizer verdades, meus amigos, eu acho melhor vocês pesquisarem conceitos. E muito cuidado onde vocês pesquisam conceitos. Pesquisem em universidade séria, em pesquisa séria. Em pesquisa muito séria. Sabe por quê? Porque a pior coisa não é a opinião. A pior coisa é o preconceito. Porque preconceito é o seguinte, não é conceito. Pelo contrário, é uma opinião maliciosamente divulgada, pretensiosa, arrogante e que foi tomada como verdade. Aí o bicho pega. Então, muito cuidado, meus amigos, com preconceito. Porque se você não compreende conceitos, cuidado para não cair nas amarras do preconceito. Porque uma opinião ainda é muito mais elegante, que pelo menos é algo seu, do que um preconceito, que geralmente é uma apropriação de uma coletividade, de uma cultura específica, não é mesmo? É isso aí então, meus amigos. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco para vocês sobre esse território da opinião, dos conceitos e talvez supostamente de verdades universais, princípios, essências, né? Então é isso aí, meus queridões. Um forte abraço, né? Se você puder, dá um like nesse nosso videozinho. Ao mesmo tempo,
uma bros vai me passando. Ao mesmo tempo, se inscreva no canal. Se inscreve aí, meu amigo. Escreve aí pra nós. Fortalecer aí o nosso canal. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Meu irmão. E compartilhe. E nos siga nas redes sociais do Instagram. É isso aí, galera. Fui.